Fala, Doc, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Fabrício Portelinha, da equipe da MedSimple. E hoje começa mais um episódio da série Fala, Doc, em que a gente entrevista estudantes de medicina do Brasil inteiro e até de fora do Brasil que usam a plataforma MedSimple para alavancar os seus estudos. E hoje eu falo com a Doc Isa Brito. Oi, Isa, tudo bom com você? E aí, Fabrício, tudo bem? Nossa, eu Tranquilo. fiquei honrada, viu? Falar com você, com a plataforma, que me ajuda basicamente em muita coisa, principalmente em estudativo. Tô ali desesperada para a prova, que sempre acontece. Eu corro na MedSimple, corro na plataforma e vou fazer as questões. E vamos lá, vamos agregar um pouco aí de valor para a galera que está assistindo a gente. Eu vou falar o que eu faço, o que me ajuda, principalmente dentro da plataforma. Que beleza. A honra é nossa. Quem não sabe, a Isa aí, ó, Instagramer famosa, participou do programa lá, como é que era? Da Casa da Aprovação lá, os caramba. Tava viajando no Peru esses dias aí, ó, cheio de Do negócio. reality show. Oh, É, a guria é quase uma guria do BBB, assim, entendeu? Pra quem putz, não conhece. eu vou falar um trem pra você. O aluno, o acadêmico de medicina, ele não tem mais o que fazer, entendeu? Porque o cara já estuda, já mexe com não sei o quê, já quer mexer com empreendedorismo, não sei o quê. Aí me entra no reality show. Aí depois do reality show, não, nossa, eu não tô gostando muito aqui do Brasil, acho que eu vou pra fora. Aí vai pra fora. Aí não tem mais o que fazer. Você também. O quê? Você sempre tá viajando, tá aí, em tudo quanto é lugar. É mais que BBB, viu? Você tem que Ano entrar que no vem, time. Ano ano que que vem vem você nós tá vamos, lá. nós vamos, nós vamos se inscrever, né, Isa? Ano que vem a gente se inscreve. Vamos ver aqui se Com vai dar cer- certo. com certeza. Esse pessoal que tá aí dentro não tá fazendo nada, nós tem que ir lá dar uma movimentada. É verdade, estão muito parados, cara, e tô acompanhando também. Ô, Isa, pro pessoal saber, você fala da onde? Eu tô aqui em Goiânia, Uhum, Goiás, né? Voltei ontem do meu intercâmbio, meio às pressas. Era para eu ter voltado só em fevereiro, mas aí eu peguei e voltei antes, devido à pandemia, porque lá tá fechando estrada, né? Para quem não uhum, sabe, eu estava no Peru, fiquei mais de um mês lá. Meu intercâmbio ele é voltado para pesquisa científica, principalmente em caso de reincidência de Covid, mesmo com as vacinas. E uhum. também eu consegui fazer algumas práticas lá, mas o foco dele é pesquisa científica total. E eu ia voltar, sim, em fevereiro. O meu projeto, minha pesquisa ela é prospectiva, então vai durar aí até julho. Só que eu tenho uma pessoa, o doutor que está trabalhando comigo, ele está lá, então ele está tabulando os dados até em julho. E Uhum, talvez eu tenha a previsão de volta, né? Mas uhum, até agora não. Eu vou ficar aqui no Brasil, a gente vai comparar os dados com Paraguai, Estados Unidos, Brasil e Peru sobre uhum. Covid. Que massa, que massa. Super pesquisa super relevante, né? Normalmente as pesquisas, muitas são meio só por fazer, para ganhar uma publicaçãozinha que outra, mas essa aí realmente é importante pra caramba, hein? Então tá, mas você tá em Goiás Obrigada. agora, é isso? Em Goiânia, exatamente, especificamente ou não? Eu tô em Goiânia. Eu transferi de Goiânia, faculdade. a sua É, faculdade é aí. aqui em Qual Goiânia. que é a sua faculdade? É a UniRV, né? Uhum. O pessoal fala Universidade Pública de Rio Verde, né? Hum, E aí saquei. ela tem extensão aqui em Aparecida, tem Rio Verde, tem Formosa, tem Goianésia. Eu tava em outra faculdade, tava na mesma, só que no interior, Goianésia, Uhum. e peguei e fiz o vestibular de novo. Deu certo de passar, graças a Deus. E aí eu vim pra cá. Ah, que legal. E essa aí é pública? Ela é municipal, só que A aí fala municipal, legal. que é pública, mas a gente paga, né? A gente paga. Ah, eu acho que é É, igual a FURB aqui de Blumenau, que tem o mesmo esquema, é municipal, mas tem que pagar também. Entendi. Mas você é daí mesmo? De onde é que você é? eu sou aqui de Goiás, só que eu já Aham. morei aí umas 7 cidades, mas hoje eu tô aqui, tô em Goiás mesmo, em Goiânia, né? No caso. Uhum. Entendi. E você já sabe o que você quer fazer da sua vida? Não, Você tá em que fase agora? eu tô no oitavo período, Oitavo, o internato está batendo na porta, né? tô ali, eu tô desesperada. Mas assim, eu já tenho uma noção. Antigamente eu achava que eu era clínica, que eu era, sei lá, vamos lá, pesquisadora natas, quero ser mais do bastidor, não vou colocar a cara aqui no Instagram, não vou fazer nada assim, não. Só que aí eu comecei a falar muito, a aprender oratória, que eu amo, que é um dos temas que eu mais gosto, é oratória. E aí eu Uhum. comecei a me apaixonar por isso.
foi aí que eu tive a percepção e falar assim, eu não sei se se eu sou tanto bastidor. Talvez eu sou aquela pessoa que fica ali no vamos ver, de conversar, de tentar palestrar, de falar, de ser professora, de mexer com pessoas, em geral, Uhum. falando. E aí eu tive o mindset de começar a falar muito de pesquisa científica no meu Instagram. Então, é currículo e pesquisa. Eu respiro isso muito. Eu falo muito disso porque eu vivo muito disso. Também, fora a prática da medicina, que eu acho que é muito importante. Fui para São Paulo, teve essa loucura na minha vida que eu entrei no reality show. E aí eu tive a cabeça, assim, de falar, cara, eu acho que eu quero cirurgia. Só que aí eu falo pra pessoa, eu quero cirurgia, beleza. Mas aí alguém vai falar assim pra mim, cardio, sei lá, é um negócio mais de boa e tal. Não, eu quero trauma. O mais louco que tiver. Só que eu gosto muito de infecto. Então eu fico aí nesse vamos ver de uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você tá entre trauma e infecto, então. Pois Tudo a ver. é. Não tem nada. É por isso que eu falo, o estudante ele não tem mais o que fazer. A pessoa não tem mais o que fazer, entendeu? Com essa tua linha de pesquisa aí, né, do Covid, o infecto tá bem favorável, né? Tá mais relacionado. Mas não sei o que vai Uhum. ficar, não. Eu já sei pra onde eu quero ir. Mas o que exatamente eu não Ah, defino. já sabe a faculdade que você quer fazer residência. Sim. Você pode contar pra gente ou é segredo? Não, posso sim. Então, eu fui para São Paulo, fiquei lá 2 meses estagiando. E Uhum. aí eu tive a virada de jogo e a que eu mais me senti acolhida, efetivamente, foi ali no Albert Einstein, Que né? legal. Eu passei, eu rodei Suzão, fui em vários hospitais ali. E aí o que eu mais senti acolhida e em relação à pesquisa, em relação à projeção de dinheiro, vamos falar assim, né? O que vai ser investido agora, que está sendo investido construindo um novo departamento só para pesquisa, é no Albert Einstein. Uhum. Então foi lá que ganhou meu coração e eu tô correndo atrás do currículo e também das questões, enfim, para passar lá. Uhum. Que massa isso, que massa. Você pode falar, sabe com quem? Com o Matheus Fritzen, que é um dos caras aí também que coordena a plataforma Medicine. Pô, ele passou agora em radiologia, ele passou em segundo lugar em rádio do Einstein, passou na USP e hoje ele passou em primeiro na Unicamp em rádio. Então, se você quer passar no Einstein, você pode chamar ele, é o Matheus Fritzen, no Instagram aí, que você vai ganhar um monte de dica poderosa, hein? Vou falar com ele sim. Que beleza. Agora, você só tem que decidir se você quer infecto ou você é cirurgia do Não, trauma. aí chega lá no internato, quero dermato. Exatamente. Quero qualidade de vida, quero oftalmo, né? Meu Deus do céu. Basicamente. E Isa, como é que você conheceu a MedSimple? Voltando aqui um pouco mais para nós. Como é que você conheceu a MedSimple? Primeira vez que você viu, assim, como é que foi o primeiro contato? Foi com. Acho que foi um dos amigos meus que tinha postado e tudo mais. Foi ano passado, né? No inicinho. E aí eu vi a galera postando, alguns amigos influencers e tudo mais. E eu Uhum, falei, caraca, meu, que plataforma, quem criou? E aí eu uhum, fui pesquisar vocês, né? Pesquisar ali como uma pesquisadora nata, fui stalkear. E aí, stalkeando e tal, eu falei, cara, são meninos, são uma galera que tá estudando. Enfim, tá na faculdade, tá uhum, empreendendo e tá fazendo acontecer. Peraí, eu quero ver o que tá acontecendo aqui. E aí eu mandei mensagem pro Lucas, pra você, né, e tal. Falei com os meninos influencer também. Ele falou, cara, faz o cadastro ali, vê como que é. E aí eu fui começando a ter um interesse. E eu uhum, sempre gostei, por já me conhecer e saber que eu sou ali aquela pessoa mais sinestésica, eu gosto de fazer o negócio acontecer, porque senão eu não aprendo. Eu tenho. uhum, A minha dislexia ela é no talo. Então, se eu for ler algum livro, eu tenho que estar muito em paz de espírito, em um ambiente harmonizado, tudo tranquilo, porque senão eu não concentro. Não concentro. E questão, para mim, sempre me ajudou desde o vestibular. Eu aprendi a fazer questão nos 2 últimos meses para entrar na faculdade. E olha aí só. e aí que eu falei, cara, eu não. Primeiro, pandemia acaba com a gente, né? Ver a aula ali, nossa senhora, é quase uma morte. Então eu falava, eu estava aprendendo a fazer as provas com questões antigas, provas antigas. E quando eu Uhum, entrei na plataforma, vi que vocês têm um negócio lá dos flashcards.
Vi também a questão dos blocos, né? Dos planos de estudo. Falei, gente, me encontrei, é aqui mesmo que eu vou estar ficando aí até o final da faculdade. Porque as questões, tem algumas questões que é desenvolvido para a residência. Porque o cara que é muito inteligente, às vezes ele não sabe fazer prova. Isso é fato. E a pessoa que é mediana, quando ela começa a fazer muita questão, ela se torna excelente, né? Exato. E eu sou a medianaça para baixo. Então eu preciso muito fazer questão, rever, ver o que eu errei, os acertos, erros, e na plataforma te dá tudo isso, tá? Então a galera que tá assistindo, a minha experiência com a plataforma foi exatamente isso, ver o que eu tô errando. Eu terminava de estudar, por exemplo, li um artigo aí de endócrino. Isso aconteceu para fazer prova, tá? No semestre passado. Não, não é zoeira, não. Eu tenho até os bloquinhos anotados aqui na minha plataforma, no meu negócio aqui, ó, de colocar o livro. Eu colocava assim, terminei de ler o artigo, vou fazer questão. Cara, se eu acertava 4, eu já falava, nossa senhora, tá muito... Assim, tô caminhando, tô caminhando. Só que o que eu comecei a fazer? Uma coisa que eu até quero ver com você. Eu comecei a fazer a questão, tipo, eu colocava um bloquinho lá, um plano de estudos para 5 questões, eu não terminava o resto. E aí eu ia sentir o que mais cobra nas provas. E depois eu estudava. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver o que eu estava errando mais. E aí eu passava a teoria e voltava para a questão de novo. Então, antigamente eu só lia a teoria lá, falava que estava entendendo, era nada. Ia para a questão, errava um monte. Aí depois que eu comecei a fazer a questão, primeiro eu dava uma pensada, peraí, isso aqui eu não tô sabendo. Anotava os pontos, estudava. E na plataforma tem o erro, né? Quando você erra, tem a resolução, pô. Você não precisa ficar procurando na internet o dia inteiro. Ah, nossa, eu errei nisso. Aí tem que procurar o livro. Por que será? Por que será? Aí Lá você vai no livro, você lê aquele capítulo inteiro, você não acha a resposta, não entende nada, né? E é a produtividade, a praticidade. Então a pessoa olha ali o que ela errou, já cai direto até no link que vocês deixam lá. Então cai no link e já vê o que errou e fica a coisa mais fácil aí para pesquisar e para saber o que errou. Então é exatamente isso que eu faço. Ah, mas aí uma coisa também que eu tava pegando só perto de prova. E eu peguei as plataformas lá no Peru. Por quê? Perto de prova, a gente tá com ansiedade no talo. Né? Ansiedade, nervosismo, tudo que tem ali de ruim, você tá. E quando você frisa isso antes e revê depois o que você errou, o que você acertou na plataforma, fica salvo. Te dá um maior feedback, você fica mais tranquilo. Então, eu comecei a pegar para estudar aí um mês e meio, antes das provas, a fazer questões, né? Porque te treina para prova. E residência também, você sabe muito bem. Exatamente. O que acontece quando chega o dia da prova é simplesmente mais um dia de questões, né? Você está tão acostumado a fazer questões, que as provas da faculdade, também a prova de residência, acaba sendo mais um dia de questões da sua vida, de conteúdos que você já sabe na sua cabeça e que você está segura para poder responder eles, né? O que a gente recomenda é que depois que você tenha uma aula na faculdade, você faça as questões já no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, primeiro, para ter certeza do que você leu, né? Que igual você leu o artigo ou você viu a aula, se você realmente entendeu alguma coisa, ou você só teve uma visão superficial. E daí nos dias seguintes não precisa fazer questão de novo. Você pode até repetir mais umas semanas depois, para você não decorar a questão. Mas apenas fazer flashcards daqueles conceitinhos que você achou mais difícil, que você acha, pô, sendo bem sincero com você mesmo, né? Pô, será que daqui a uma semana eu vou lembrar disso? Não. Então eu vou fazer um flashcard. Apenas do conceito para não precisar gastar tempo depois fazendo questão o tempo todo. Questão é bom no primeiro momento ali e mais perto da prova para dar aquela reforçada. Mas nesse meio tempo é bom fazer flashcard mesmo, para poder pegar só os conceitos rápidos ali e o algoritmo da plataforma te mostra aquilo que você está errando mais ou que você está tendo mais dificuldade para memorizar. Então você vai focar naquilo que você tem mais dificuldade. Porque o que é fácil, né? Eu vou ficar fazendo flashcard para saber que teu nome é Isa Brito? Eu não, já sei, né? Eu vou esquecer isso? Não, provavelmente não, né? Toda hora tá lá no Instagram postando coisa, eu tô vendo. Então tá bem fixado na minha cabeça, né? Então não é algo que eu preciso de uma ajudinha extra para poder fixar, né? E Isa, como é que é a tua rotina, assim, de um dia inteiro, um dia de Isa Brito, assim? O que você faz, assim? Se você estivesse no Big Brother, no reality lá, como é que o pessoal ia ver desde manhã
até de noite? Assim? Vê Então, aula primeiro? Como é que você acorda, faz o milagre da manhã? O que você faz? nem fala desse milagre da manhã que eu tô sofrendo. Olha, nossa senhora, a meta do dia é acordar cedo. Mas assim, eu não sou uma pessoa matinal e eu tento sempre melhorar, sempre tentar colocar isso como prioridade. Por exemplo, Uhum. eu tinha colocado ontem para acordar hoje 8 horas. Acordei o quê? 10h30, né? E sempre tô relatando. Eu gosto de relatar as falhas. Relato ali pro outro dia eu estar melhorzinho. Mas eu acordo. E como vou falar minha rotina do intercâmbio, né? Que eu tava estudando, tava pegando ali firme também. Que eu cheguei ontem, então eu tô nessa rotina ainda. Eu acordava lá no intercâmbio, lá no Peru, já tomava um banho rápido, comia alguma coisinha e ia pro hospital, né? É uma rotina de um interno, praticamente. Eu ia pro hospital, almoçava tipo 1h30 da tarde, tinha que voltar lá 2 horas. Então eu voltava e como o meu intercâmbio também era de práticas, então de manhã eu fazia práticas que tinha mais pacientes de pneumo infecto e à tarde eu fazia pesquisa, que é um estudo, né? Então, mesmo, por exemplo, se eu estou fazendo um artigo, se eu estou fazendo iniciação científica, se eu estou fazendo uma pesquisa fora do país, eu preciso ter um referencial teórico, eu preciso estudar aquilo que eu estou falando. E geralmente, assim, eu pegava, enfim, temas relacionados ao que eu estou vendo, pneumo, né? Então eu olhava lá na plataforma, colocava, por exemplo, Covid ou alguma coisa relacionada a infecto, tuberculose e tudo mais, para ver doenças relacionadas à doença principal que eu estava olhando. Uhum. Hipertensão, vi aulas de hipertensão, principal, aulas no YouTube e depois Uhum. para questões, Uhum. porque eu precisava. Então, aí eu já via isso bem de tarde, tipo 5, 6 horas, porque eu saía do hospital 7h30, né? Então, aí eu voltava do hospital, chegava em casa, na casa do host, comia alguma coisinha, às vezes comia fora, e dependia muito. E de noite eu pegava também para estudar o que eu tinha visto enfim, no ambulatório lá de manhã, né? Uhum. Como eu estava fazendo, enfim, pesquisa, eu tinha que escrever bastante, né? Então eu fazia todo o artigo, análise de artigo, então escrevia aí até mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, que isso é um erro, né? A pessoa tem que dormir mais cedo. Mas eu tento muito. Hoje mesmo, minha rotina foi um pouco diferente. Hoje eu acordei Uhum. tarde, né? Tava muito cansada e também fui pro hospital. Então, fui pro hospital aqui porque eu preciso ter um feedback do hospital daqui para passar para lá. E aí fui pro hospital, voltei e comi um negocinho e fui pra academia. Uma coisa que eu não fazia lá, que eu acho que é muito importante, é ter uma válvula de escape. Ó, seja lendo, seja academia, seja alguma coisa, você tá bem para estudar, para fazer questão. Imagina você, não, vou pegar 1 hora aí do meu dia para fazer questão, com fome, estressado, infeliz, sei lá, alguma coisa acontecendo. Então eu sempre gosto de ir muito pra academia, dar uma esfriada na cabeça. Por mais que eu não sou fitness nem nada. Mas tá certo. Ser fitness é um detalhe, né? A principal função da academia pra gente é saúde mental, acho primeiro doença de saúde física, né? Então, Com ainda mais a certeza. gente que tá sempre na correria. Mas que legal, eu achei que você dá uma olhadinha nas questões, né, para estudar pra própria faculdade, nas aulas práticas, assim, quando tem uma prática sobre um assunto, né? No internato, uma coisa que eu fiz muito, tá? Pegava os ambulatórios, assim, essa semana é ambulatório de endócrino, vou passar. Então, eu pegava meia horinha antes do ambulatório, né? Na época que só tinha o navegador, agora tem aplicativo para usar, vai facilitar mais ainda, né? E fazia ali, hoje é ambulatório de manhã de tireoides. Pegava a questão de tireoides, fazia as 15 ali. Nossa, eu chegava voando, né? Eu respondia as questões que os staff perguntavam, parecia que eu, né, tava sabendo tudo ali. De fato, né, você tá com o conhecimento fresquinho na cabeça, você consegue um atendimento melhor para o paciente, impressiona os staffs, né? E como você fez a questão e pratica com o paciente depois, igual você falou do sinestésico, né? O sinestésico completo. Você praticou imerso ali nas questões, depois imerso nos pacientes. Então você fez o aprendizado completo de experiências que você poderia ter. Então, com certeza vai te ajudar a lembrar mais para frente, quando vê um paciente daquele na prática, né, no plantão, na UBS, você vai lembrar de uma forma muito mais fácil. Então, E essa lembra estratégia pela aí, história clínica.
Pela história clínica, né? Tem a questão ali, fala assim, ó, paciente tal, fulano, tem tantos anos, teve hipertensão, tabagista, não sei o que e tal. Quando você fez a questão, vai para o ambulatório, é automático. É muito, assim, eu falo, metodologia ativa, resolver questões é melhor, claro, do que ficar lendo. Depende do perfil da pessoa, só que a maioria não tem como. Se você for ver a porcentagem de gráfico e a plataforma te dá gráfico também, que eu acho sensacional, principalmente para quem é visual, é essa questão de ver o que eu tô errando, o que eu tô acertando, meu Deus, né? Te dá um feedback, que às vezes o cara fica estudando ali, lendo, chega na Uhum, prova, tira 6 e sai muito feliz. Só que o uhum, potencial dele era para tirar um 8 ou até mais, né? E sim, aí ele só tá estudando de forma errada. exato, exato. E nesse semestre agora, Isa, qual que é o teu objetivo? Assim, você fala, pô, esse semestre, oitava fase, eu quero isso. O que que você falaria, assim, quando se eu te perguntasse isso? Qual é o teu objetivo agora na oitava fase, de vida, assim, na faculdade de medicina? Então, na faculdade, com certeza é chegar bem no internato. A gente ficou muito tempo sem o presencial. Uhum. Não, e aí você fala, não, ficou realmente, mas tem alguns países que eles estão até hoje no virtual, Meu Deus. né? Peru tá no virtual. Já vai bater aí 2 anos e meio. Uhum. Mas eu já tô no presencial já tem um ano. E, e assim, é chegar bem no internato dominando a prática, dominando realmente falando assim, cara, eu tô entendendo, fora um pouco o livro aí, eu tô entendendo o que tá acontecendo com o paciente, ter mais feeling, aquele feeling que o médico tem, né? Aquele médico de interiorzão. Você fala assim pra ele, eu tô com isso, ele tá, tem isso. Na É hora, né? tipo visões, é tipo uma E- visão. Eu, Exato. eu quero mandar bem nisso, sério. Exatamente. Porque agora, né, da primeira e oitava fase, acabou, né? A parte teórica da medicina, teoricamente você viu tudo, né, de medicina. Então, na teoria, quando a gente acaba a oitava fase, a gente tem que estar sabendo tudo de teoria. Só que não acontece, a gente esquece demais, né? Na quinta fase, né, pelo menos aqui na UFSC, quando a gente teve cardio, nossa, tava voando em cardio. Chegou na sexta fase, nem sabia mais ler um eletro, porque só fiz as provas lá, né? Não fiz questão, não pratiquei, a gente esquece, né? Então, se a gente não revisar aquilo que a gente aprende, vai chegar no internato totalmente inseguro, totalmente insegura, sem confiança para atender os pacientes, né? Vai passar vergonha na frente do staff, vai tomar uns esporro lá, vai acabar aprendendo, até que às vezes aprende, né? Mas também se não revisar de novo, vai esquecer de novo. Tem uma frase que a gente fala, né? Sem revisão, seu estudo é em vão, né? Totalmente em vão. Você gastou um tempo ali para nada, né? Então, que bom que você está com essa preocupação e está se preparando para chegar voando no internato. Massa E, demais, e eu massa tenho demais. uma pergunta também, que Hum, foi até uma seguidora me falou sobre os seus macetes. uhum, Você é o rei do macete aí. Já cria o negócio ali, não sei o que e tal, para lembrar. Como que é o processo de criação? Você fala assim, ó, vai cair na prova de residência enfim, esse medicamento que é específico, por exemplo, para diabetes. Como uhum, que você faz o macete? Como que é o processo de elaboração? sim. Então, essa história de macete começou quando eu entrei no internato e eu comecei a estudar para residência daqui, né? Primeiro que residência daqui, depois eu mudei para os Estados Unidos, agora eu não quero mais, quero ficar aqui de novo. Então, mas enfim, quando eu comecei a estudar para residência daqui do Brasil, e eu comecei a ver, né, que o conteúdo cobrado era bem específico, né? Assim como a gente revive a época do vestibular, que o conteúdo é bem específico. Então a gente tem que saber certos conceitos. E uma coisa que, como eu falei antes, a gente tem que ser bem sincero com a gente mesmo, né? Quando a gente estuda alguma coisa, a gente sabe que aquilo vai cair numa prova, a gente tem que falar. Será que isso tem lógica? Né? Que na hora que cair numa prova, eu vou conseguir fazer uma lógica desse assunto, tipo matemática, assim, né? Igual você aprende lá trigonometria, você sabe dos triângulos, você vai deduzindo as coisas, né? Medicina tem lógica, será? Tem lógica, mas se você souber uns conceitos decoreba básicos, né? Por exemplo, né, como é que você vai saber o eixo, né, sei lá, do TRH, que estimula o TSH, que estimula a produção de T3 e T4, né? Tem lógica, se você nunca viu alguém te explicar isso, você sabe que é do hipotálamo para a hipófise, para a tireoide, por exemplo. Não, se você não sabe que esse caminho existe, né, você não tem como deduzir isso, né?
Por que que não é do pulmão que produz uma citocina que vai estimular? Não, você não sabe. Então, a partir disso, tem que ser sincero. Tem lógica ou não tem? Eu tô familiarizado com esses conceitos que são as decorebas, né? No caso, para mim, hoje não precisa mais. Eu não preciso fazer nenhum macete para lembrar, né? Do hipotálamo, hipófise, tireoide, porque isso aí já vi tanto, tanto, tanto que, que eu tenho certeza que eu vou lembrar para sempre na minha vida, eu acho. Então, não preciso fazer macete disso. Então, primeira coisa, quando que eu vou fazer macete? Quando eu percebo que é um assunto que eu não vou lembrar, ou que eu vou me confundir. Por exemplo, né? É, quais exames eu peço para gestante no primeiro trimestre? É um monte, né? É um monte de exame. Como é que eu vou lembrar disso, né? Você acha que, você pode me falar aqui agora, eu vou lembrar? Não, mas daqui a uma semana eu vou esquecer um, pelo menos. Daqui a 2 semanas eu vou esquecer dois, até que daqui a um mês eu não lembro mais de nenhum direito, né? Então, daí você pega, daí aí começa. Aí é uma questão de criatividade também, né? Aí você escreve todos eles, pelo menos eu faço assim, né? Eu escrevo todos eles num papel, todos eles, né? E vejo se eu acho alguma sequência lógica de ordem alfabética, se as iniciais deles formam alguma palavra, né, alguma palavra que seja fácil de lembrar, ou se mantém alguma sonoridade que seja bom de lembrar, né? Então é assim que funciona. Por exemplo, o macete das vacinas, lá das vacinas atenuadas, né? O Bora 4V, para você lembrar, né? Meu Deus, eu lembro que eu fazia questão de residência, eu só errava, porque é uma decoreba que não tem muita lógica, né? Como é que você vai saber qual que é atenuado e o que não é? Então eu botei no papel e vi que numa ordem formava a palavra bora 4 vezes. Tipo, nada a ver, né? Bora 4 vezes. A gente fala bora 4 vezes, né? Bora, 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 bora. O que isso tem a ver? Nada, mas é uma coisa idiota que se lembra, né? Quando você precisa. Sim. Então, basicamente é Foi assim que o macete associação. acaba se formando. Perfeito. Associação e palavras do cotidiano. Eu acho que isso é o massa, né? É igual Exato. lembrar, por exemplo, o nome das pessoas. Né? Às vezes, geralmente, quando eu vou para o hospital a primeira vez, quando eu vou para o ambulatório, enfim, ou até nome de professor, que eu esqueço, eu associo com alguma característica física dele. Então, é o nome associado a alguma qualidade, alguma coisa que ele tem ali, característica, que quando eu Uhum. bater o olho, eu vou lembrar, né? Então, Exato. isso é massa. Isso de macete eu gosto bastante, porque me ajuda muito. Exatamente. E assim, o que pode ser um macete bom para mim, às vezes não é bom para você, né? Porque cada um de nós tem referências que gravaram nossa vida por emoções, por histórias passadas, e nossos cérebros funcionam por associações. Então, cada um pode criar seu próprio macete para qualquer assunto, né? Cada um sabe dizer, mas tem que ser sincero, se você vai lembrar daquele assunto por muito tempo ou não. Tá? Isso depende tudo da nossa vivência com aquele assunto. Tem, sei lá, tem gente que tem parente na família que teve uma doença grave, câncer de alguma coisa, e acaba que já sabe tudo sobre aquele câncer, né? Só porque tem um familiar que teve aquilo. Então não é um assunto que você vai ter que estudar muito, porque criou uma emoção forte ali para você. Mas se é uma doença que você nunca ouviu falar, você vai ter que destrinchar primeiro, estudar ela bem bonitinho e depois criar um macete, né? Criar um macete antes, né, de tentar conhecer, aí já se torna um erro também, aí vira uma decoreba sem muito sentido. E também dificulta de você gravar um macete assim, de verdade mesmo, né? Porque o problema é, às vezes você faz um macete e você faz o quê? Como tudo Não que você repita aprende, o macete. você esquece o macete. Imagina que frustração, né? Você não sabe o macete, você se confunde com o macete. Então, uma coisa que um seguidor falou uma vez que ele faz flashcards dos macetes. Então, ajuda, ele faz um sistema que otimiza o estudo dele lá em cima. Ele consegue lembrar de, sei lá, 20 vezes mais, de 20 mais informações decorebas, né, conceitos, vamos dizer assim, do que alguém que não faz isso. É, A gente fala decoreba, né? Porque tem, como eu falei, tem coisas que não são lógicas, né? é. Quem tá ouvindo aí sabe que meu nome é Fabrício, né? Fabrício, Fabrício, Fabrício. Quem que vai adivinhar que meu nome é Fabrício com dois S? Quem que inventou esse troço, Fabrício com dois S, né? Como é que a pessoa vai saber? Não sabe, só se a pessoa me conhecer e eu falar, né? Tá, Fabrício com dois S, né? Enfim, tudo. Assim que nosso cérebro funciona. A gente tem que conhecer as coisas e ver pela primeira vez para poder lembrar depois. Não tem como adivinhar algumas coisas que não tem lógica, né? E essa pessoa que faz o flashcards com macete, o cara é ninja, porque se, por exemplo, eu tenho que saber um fármaco, e eu tenho muita dificuldade de fármaco, e aí eu tenho que saber mecanismo de ação, enfim, tudo.
A pessoa que colocou bora, por exemplo, e 4 fármacos, ela já sabe ali, ó, já vai, fármaco beta, não é isso. Então, tá, serve para quê? E uma coisa que eu também faço, eu coloco o nome dele inteiro e aí eu vou tirando as letras, né? Por exemplo, mecanismo de ação. Então, eu pego o A ali, a ação, aí eu vou lembrando. É como se fosse um mapa mental também. Uhum. Um mapa mental que Exatamente. vai É como se fosse um mapa mental. Como se fosse um mapa mental. Igual tem algumas doenças, por exemplo, que o próprio nome já é um macete. Então ajuda demais, né? Pega a síndrome HELP na gestante, né? Pega ali hemólise, né? H de hemólise, só que o nome é em inglês, né? Aí pega o E e o L de Elevated Liver Enzymes, né? E também de low platelets, você já faz o mnemônico do síndrome HELP. Né? Então, só que tem que falar inglês, né? Inclusive, alguns macetes, né, que você não consegue fazer uma associação em português, você faz em inglês. Ou, sei lá, em espanhol, uma outra língua. Se você fala outra língua, te expande os horizontes dos macetes, né? Eu estudei agora para os steps, né? Fiz a prova do step 1. Nossa, muita coisa que eu aprendi lá eu uso agora para medicina brasileira. Né? Então, se o macete não cabe em português, você faz em inglês. E isso te aumenta exponencialmente a tua capacidade de memorizar coisas difíceis, né? e às vezes você fica preso. E Fabrício, por que você não vai mais para os States? Me conta. Então, fui fazer estágio lá e consegui as cartas de recomendação, né? Ótimas, inclusive. Mas não, olhei assim e falei, eu gosto mais do Brasil, né? Eu gosto mais desse clima aqui, família aqui, tudo bem aqui. Florianópolis ainda, né? Que é maravilhoso, né? Não posso reclamar. Então, optei por ficar por aqui mesmo. Ah, tá certo. E você foi É. fazer estágio lá também? Fiz em Miami e fiz no Texas, né? Fiz lá em clínica médica e em cardio, né? E, enfim, Que são as áreas que você quer mesmo. então, o que eu queria. Agora eu tô dando uma repensada aqui que eu vou fazer da minha vida, assim, na residência mesmo, né? Mas era o que eu queria até há pouquíssimo tempo atrás, fazer cardio nos Estados Unidos. Agora eu tô repensando a minha vida, assim. Enfim, conceitos. Depois que você fica mais velho, você começa a pensar essas coisas de felicidade, essas coisas assim, que a gente não pesa na emoção quando tá se formando, né? Depois que você se forma, você vê que a vida não é só a universidade, que existem outras coisas. E, enfim, papos mais filosóficos. Não, mas tá certo. E eu vou falar, né? Só dentro da faculdade, não. Eu penso demais na minha felicidade. Eu Exatamente. penso demais no meu Exatamente. bem-estar, na minha vida calma, assim. Mais ou menos calma, né? Porque eu quero fazer trauma. Aí vai aí da loucura da pessoa. É. É isso aí, o Marcelão falou ali, ó, não quis abraçar o mundo. É isso aí, não dá pra abraçar o mundo, né? Não vai querer fazer trauma e infecto ao mesmo tempo, né? Que não vai dar certo, você não vai dormir. Gente do céu, é cada coisa que passa na minha cabeça. Fala assim, ah, não, pra quê? Exatamente. Isa, que legal falar com você, poder ouvir falar dos teus projetos. Para quem não sabe, aí ela segue a Isa aí, porque ela quer publicar um artigo científico, é só falar com essa mulher que você já consegue publicar. Quanto tempo que você promete isso? Alguém fala com você hoje, quero publicar. Quantos meses aí a pessoa consegue um nomezinho dela no artigo? Vamos lá, se for uma pessoa que eu falo que é aí meus on fires, que é uma pessoa engajada, que tá ali tendo aula, vamos ter aula, dá 9 horas da noite, eu tô mandando o link aí para encher o seu saco. A gente aí consegue te dar a base de pesquisa científica em um mês, tá? Ai, ai, A ai. base. Mas para você publicar aí uns 2 meses com a galera da mentoria do Pesquisa Mais, vambora, tá bom? Mas tem que ser gente compromissada. Então, Aí sim, eu hein? sempre falo, é a galera que é meio fogo no olho, é a pessoa meio doida, né? Porque já entrou na medicina mesmo, é o que eu sempre falo, você já que tá na medicina, você já é um pouco doido, né? Já tem a porcentagem da loucura. Então, eu acho, o que é, né, que a galera fala, Liz, já tá ali, entra e vamos fazer o artigo acontecer, a iniciação científica. Eu gosto muito disso, é uma das coisas que eu me encontrei na faculdade, que às vezes a galera fala assim, ah, eu não gosto de liga, eu não gosto de centro acadêmico, eu não gosto de nada, então não vou fazer nada. E aí, no fim das contas, você precisa disso, às vezes, do centro acadêmico, não é nem pelo centro acadêmico, pelas coisas que acontecem ali dentro, mas é pela liderança que você tem, é pelo poder de fala, conversar com o médico, conversar para chamar o palestrante para dentro de um evento, você se torna amigo do cara. Então, Uhum. isso é massa, o networking, é conhecer a galera.
Por exemplo, Hum. hoje eu encontrei uma menina que foi da mentoria de iniciação científica. Encontrei ela aqui em Goiânia. Ela mora aqui e a gente marcou. Ela falou, eu quero te ver e tal, conversar, bater uns papos. Falei, vambora, bora se encontrar. Então você fica amigo das pessoas. Isso é... A internet possibilita isso muito, né, Fabrício? Que legal. Então, assim, ó, quem tá aí e quiser publicar artigos, mesmo que você não saiba nada, segue a Isadora Abrito, que é sucesso total. Beleza? Pra gente fechar aqui, Isa, se você pudesse definir, assim, tua experiência com a MedSimple em uma palavra, uma frase, o que você falaria, assim? Que Então, representa pra você? é produtividade. Por quê? A galera que estuda muito, e vamos falar assim, tem gente que estuda 8, 10 horas, enfim, Uhum. e que às vezes não tem o nível que ele precisa ter, né? Falta ali alguma questão, tá batendo na residência, alguma coisa assim. E até nas provas da faculdade, você fala, 6 é 10. Beleza, eu concordo em alguns pontos, mas quando você consegue ter a mesma simulação da prova e uma plataforma de questões que vai te dar seu acerto, vai te dar seu erro, vai te dar um feedback em plano de estudos, em flashcards, e tudo que você precisa ali, literalmente é como se fosse para dar um tiro de olho fechado e mirando. Não é aquela coisa que, vou tirar para tudo quanto é lado, vamos ver o que vai dar. Não. Você tem ali a plataforma, literalmente o passo a passo para residência. Vocês vão fazer residência, a maioria dos estudantes de medicina, ele quer fazer residência. É mais uma etapa que a gente tem que ter. E aquele negócio, o inteligente, ele pode ser, gente, foda, foda, foda. Se ele não sabe fazer questão, o esforçado mediano passa ele. Se ele sabe Passa fazer, ele. Passa passa ele. ele, não adianta. Entende? Exatamente. Então, a plataforma, para mim, é produtividade. Tem as lives também de macete, que eu acho massa. Tem também a questão, por exemplo, de que vocês sempre postam aqui no Instagram, o Close Friends, né? Então, a galera quer revisar, quer ver um negócio que não tá, que tem muito tempo perdido. Abre os stories, vê ali o que vocês estão passando. Então, isso é muito massa. E fazer questão. Fazer questão para memorizar e para sempre revisar, né? O flashcards, eu acho muito interessante essa ideia. E eu até queria dar parabéns para vocês que tiveram essa concepção, falar assim, cara, essa é uma dificuldade que todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade em fazer questão, em fazer prova, já dá aqui um nervoso. Por que a gente Uhum. não cria uma plataforma de questões para sanar esse problema do estudante? É Essa, perfeito, sensacional. essa é a ideia. Obrigado. Essa é a ideia, simplificar a vida do estudante de medicina, né? Deixar a vida do estudante de medicina mais fácil, que é tão sofrida, né? A gente sofre aí 6 anos, não ganha um real para isso. E só A gente não ganha nem no ferra, né? internato. Então, exatamente. Você sabe que tem Exatamente. países que pagam o cara no internato. Tô sabendo, eu sei que tem. Aham. Não. Exato. E tem alguns estados do Brasil aí que tem umas ligas que são pagas também, né? Que o pessoal no Rio de Janeiro ouvi falar, né? Que ganha dinheiro e tal. Aqui em Santa Catarina não tem isso, não. Não sei aí em Goiás. Mas No aqui é Goiás também só, não. Ó, é eu vou só falar, bucha eu vou atrás de fazer um bucha. abaixo-assinado. Eu vou fazer um abaixo-assinado, eu vou lá na Câmara. Porque, olha, o pessoal de fora tá ganhando, tipo, R$ 2.000, 2.500 por mês para fazer internato. Uhum. Aí me fala se essa pessoa, se ela tem incentivo ali. Claro que a gente tem que estudar mesmo, mas quando você tem um incentivo, ainda mais no bolso, cara, pensa. Não, é isso. Eu acho massa esse trem. Exatamente. Ó, já pensou? A gente quer simplificar a vida do estudante de medicina do Brasil. Daqui a pouco a gente abre uma bolsa internato aí, ó, vamos ver. Bolsa internato, Fazer, acho que geral tem que fazer ter. os empréstimos aí para o internato. Pagar um dinheiro para o internato. Já pensou? Nossa, ia ser massa demais. Massa Vai. demais. Isa, massa demais falar com você, tá? Conversamos aí. Para quem não sabe também, ela está ajudando nós na representação do Centro-Oeste. Então, se você conhece alguém que faz medicina ou está numa atlética do Centro-Oeste, pode falar com ela para fazer uma parceria com a MedSimple, enfim, para ajudar a divulgar e também para arrecadar um dinheiro para a própria atlética também, para o centro acadêmico. Beleza, gente. Valeu demais, Isa. Eu vou editar essa live depois aí, dá pro pessoal botar no YouTube bonitinho. Daí a gente vai fazer alguns cortes também bem legais de promover. Beleza? Beleza, brigadão, Valeu, galera que nos galera. acompanha. Pode seguir MedSimple, totalmente recomendado, eu uso. E também tô nessa parceria com a galera da Centro-Oeste. Então, se você aí que é dessa região que eu tô aqui, me manda uma DM, vamos conversar, vamos trocar um papo.
Beleza? E eu falei ainda que eu ia dar aí um e-book para a galera de currículo que estaria nessa live. Então, se você está nessa live, está assistindo ela pelo YouTube, me manda uma DM lá pedindo um e-book aí de currículo que eu vou te ajudar nessa questão de currículo, pesquisa e também na plataforma de questão e vamos embora. Show de bola. Isadora Abrito. Beleza, gente? Ó, o Igor perguntou como é que faz parte dessa, como é que faz para assinar a MedSimple. Rapidinho aqui, né? A MedSimple abre poucas vezes por ano, então você pode assinar quando ela abrir as vagas, né? A próxima abertura de vagas vai ser no dia 6 de fevereiro. Tem um link na bio da Maratona MedSimple. Você se inscreve lá, que daí você vai ser avisado de tudo para não perder a tua vaga, tá bom? Fechou, gente? Um grande abraço. Vejo vocês na próxima. Valeu!